Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia para você, maravilhosa, telespectadora da TVI, que sabe que nasceu para ser guardiã dos próprios direitos, mulher empoderada, mulher posicionada, que tem consciência de que também nasceu para proteger os direitos dos seus filhos. Não é assim? Aquela mulher que não aceita nenhum tipo de violência, nenhum tipo de distrato, de maus tratos, nada disso. Porque a telespectadora do Ela por Elas tem certeza absoluta que nasceu para ser amada e respeitada. Bom dia para você, querido telespectador da TVI, aquele homem de respeito, aquele homem que não anda indo pro show do Coldplay, hein? Com a amante, não vai não, hein? Aqui o nosso telespectador é alto nível, homem que não trai mulher, que respeita as esposas, que respeita as colegas de trabalho. Aliás, se aquele cara, o Byron, tivesse assistindo Ela por Elas, saberia qual é o ditado que eu dou aquela dica fresca, gratuita, logo no início do programa: no lugar que se ganha o pão, não se come nem se compra a carne. Ouço lá, o ditado é não se come a carne. Bom, mas algumas pessoas compram para comer, não é assim? E aí o nosso ditado, nossa dica preliminar de todo o programa é: no lugar que se ganha o pão, não se come a carne. E se aquele fã do Coldplay tivesse assistindo a gente, pegaria a dica e não passava essa vergonha, nem no débito, nem no crédito, não é assim? Pois é. Hoje o programa tá mais do que especial. Tô recebendo de novo essa querida aqui, Natasha Cadorna, uma advogada extremamente competente, extremamente diligente, aquela que abraça mesmo as causas, as dores, as demandas, que se joga fundo, né? E que por isso tem se destacado como uma profissional de excelência, diferenciada em nosso meio. E eu estou aqui para testemunhar, né? Orgulhosamente nesse sentido. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, doutora Úrsula. Obrigada a todos os espectadores que nos assistem pelo YouTube e ao vivo, né? Exatamente. Bom dia para todo mundo. Que satisfação retornar ao seu programa, a essa casa. Eu já estou me sentindo em casa. Eita, mas você é de casa, sinta-se desse jeito mesmo. Aliás, foram muitos feedbacks que a gente teve da primeira entrevista, da segunda passada. E como a gente não esgotou o tema, super necessário, e muito obrigada por abrir mais uma vez a sua agenda para trazer, compartilhar conhecimentos, né, e disseminar informações com o nosso público aqui, tão seleto, tão querido, que é o público da TVI. Doutora, nós estávamos falando sobre violência doméstica e as repercussões no direito de família. Falamos sobre a questão da guarda unilateral para as vítimas de violência e ficamos de abordar em continuidade sobre algumas questões atinentes à partilha, direito real de habitação e sobre, inclusive, a possibilidade do genitor que protagonizou cenas de violência, porventura, inclusive, contra os seus próprios filhos, além de estender essa violência estendeu, né, da esposa para os filhos, a possibilidade dele perder o poder familiar. A propósito, existem repercussões cíveis na esfera de família, no âmbito da guarda, da perda ou da suspensão do poder familiar, a depender do tipo de violência que esse homem possa protagonizar, doutora? A depender do tipo de violência, sim, existem repercussões. Haja vista que a violência ela é praticada em desfavor da mãe. Só que se for uma violência praticada na frente das crianças, né, essa violência automaticamente ela se estende indiretamente para as crianças, que absorvem a dor, absorvem todo aquele ambiente tóxico, de maus tratos, porque a ligação da criança com a mãe é uma ligação sanguínea, embrionária, é uma ligação realmente de alma, né? Sim. Então,
é normal, é comum que as crianças que presenciam violência doméstica em casa, elas tenham problemas psicológicos que vão se reverberar o resto da vida. Desde a escolha de uma menina, né? Desde uma escolha de um péssimo parceiro, como no caso dos meninos, da continuidade desse comportamento agressivo presenciado pelo genitor. É necessário uma intervenção psicológica ágil e rápida para que essa violência ela não possa se perpetuar nesse espaço. Doutora, e na verdade existem diversos relatos de mulheres que, além de atravessarem a violência doméstica, física inclusive, além da psicológica e moral no ambiente doméstico, também dizem, olha, do mesmo jeito que ele me trata com essa rispidez, ele trata com essa rispidez os nossos filhos. Ele bate, o que tiver pela frente ele vai jogando, ele vai arrumando, ele vai tacando. E quando pensa que não, as crianças também se transformam em alvo de violência. E, na maioria das vezes, aquele destempero, aquele descontrole emocional também é vivido na pele pelas crianças, ou seja, não somente presenciam o que o pai faz em desfavor da mãe, mas o pai acaba fazendo também com as próprias crianças. E aí, doutora, nesse sentido, como proteger? A medida protetiva deferida em favor da mãe, ela pode se estender, inclusive no mesmo pedido, né? No mesmo pedido, quando a mãe ela vai prestar ocorrência na delegacia, ela relata e aí vira um inquérito policial, e esse inquérito que o delegado ele instaura é remetido ao judiciário, ele vira um processo e o juiz ele pode determinar que a medida protetiva ela seja extensa às crianças e ainda determinar um estudo social para saber qual é a qualidade, o nível de impacto que essa criança teve por conta dessa violência. E assim, doutora Úrsula, não tem como uma pessoa que pratica um ato de violência, ele parar para falar cuidadosamente com o seu filho. Tá aqui gritando com a mãe, tá batendo, e aí quando a criança intervém, aí ele para de forma fofa e vai falar com o filho, não, filhinho, um momento. Não, isso não existe. Não. O ódio, esse sentimento violento, ele se estende automaticamente, né? Ele é realmente a perpetuação no espaço e no tempo dessas atitudes deferidas em desfavor da mãe, da Sim. genitora. Sim. Então, pode haver sim o deferimento de medida protetiva extensiva e o pedido de estudo social para ver a qualidade dessa criança. Qualidade. E aí, nesse estudo social, uma escuta especializada será feita com os menores, né? Uma escuta especializada através de um assistente social, de um psicólogo. Os advogados e as partes interessadas fazem quisitação. O que é quisitação? São perguntas para saber qual o impacto que a violência teve, se essa criança está apta novamente a conviver com esse pai, se precisa de supervisão, de monitoramento, qual a melhor hora adequada, se essa criança ela teve um retrocesso no desenvolvimento dos estágios de evolução, né, que a gente sabe que tem marcos Exatamente. de evolução dessa criança, se teve um retardo psicossocial, muitas vezes um retardo motor mesmo, por Sim. conta dessa agressividade. Não é incomum que essa criança ela retroaja fazendo xixi na cama, Sim. tendo pesadelos, Exato. replicando as atitudes no ambiente escolar, que é um ambiente mais neutro, se tornando mais agressiva e dependendo do tipo de violência, se for uma violência sexual presenciada por essa criança, que ela replique as atitudes violentas que ela viu acontecendo com a mãe dela. É comum. Sim. Muito comum. Aí 90% dos casos, essa criança demonstra uma maturidade sexual. Sim. Diferente da idade dela. Sim. Que aí geralmente é sinalizado pela escola porque é muito nítido. O vocabulário muda, a percepção do olhar muda, o comportamento sexualizado ele muda, a utilização nas meninas de maquiagem, mesmo para o processo de adultização dessa criança, ele se forma de forma precoce. Verdade. Boa. Doutora, e sobre essas visitações assistidas, quer dizer, na medida em que o genitor, ele se configura, vamos dizer assim, ou acaba sendo identificado como alguém que coloca em risco a integridade física e emocional das crianças, então é sim possível admitir a possibilidade de uma visitação assistida, monitorada, seja por alguém designado pelo próprio judiciário
ou seja por alguém de confiança da genitora. O fato é que o melhor interesse dessas crianças e a preservação delas pode passar também por uma visitação assistida, exatamente por uma questão de preservação. No que diz respeito à criança, todo cuidado é pouco. Então, às vezes a gente peca pelo excesso, mas é justamente porque qualquer lapso, qualquer problema vai ter um dano irreparável. Então, o ideal é que haja uma convivência assistida, pelo menos durante o primeiro semestre, período de 6 meses ou 3 meses, e aí essa criança volta a ser reavaliada e a convivência com esse genitor, ela também volta a ser reavaliada e pode haver um abrandamento dessa convivência, aí passando por pernoite, por uma jornada maior de 12 horas, 18 horas, Sim. E aí depende realmente do caso concreto, do caso que a gente está lidando especificamente, com o nível de violência. Eu tô doida pra a gente falar sobre a questão da partilha, porque foram muitas perguntas sobre partilha e sobre o direito real de habitação na possibilidade de divórcio nesse âmbito de violência doméstica, mas eu preciso falar sobre essa questão das visitações, né? Muitas mães relatam que os pais, quando saem de casa, os genitores, quando saem de casa, que se sentem ameaçados com a possibilidade de serem presos por causa de pensão alimentícia, etc., começam a mudar de comportamento com elas e com as crianças. O pior arrependimento da minha vida foi ter tido filhos. O pior arrependimento da minha vida foi ter tido filhos com você. Uma fala violenta. Uma fala violenta. E nós estamos vendo aí nas redes sociais, nos noticiários, diversas notícias de genitores que estão matando suas companheiras ou ex-companheiras e inclusive os seus filhos. Aliás, uma enxurrada de situações dessas em que quando eles são presos dizem por causa da pensão alimentícia, né? Ela estava me ameaçando de me prender e eu queria resolver o problema. Aliás, eu compartilhei diversas situações dessas nas minhas redes sociais, de tão chocada que fiquei, né? Dele de fato levar aos finalmente e cometer o feminicídio, não somente em relação à ex-companheira, como em relação à filha menor. E aí fica a minha pergunta, diante desses indícios, dessas falas, desses comportamentos, a mulher precisa registrar isso, fazer boletim de ocorrência, ou vai deixando passar, às vezes estava com cabeça quente, que nada, comigo ele não vai fazer isso não. Como que a mulher deve se posicionar, doutora, diante dessas falas que às vezes parecem ameaças pontuais, isoladas, ou um destempero momentâneo, mas que na verdade pode sim resultar em coisas piores. A mulher deve ou não observar essas coisas e registrar boletim de ocorrência, enfim, noticiar as autoridades. O destempero temporário continua sendo violência, a fala pontual continua sendo violência. O que a gente não pode, enquanto mulher, enquanto sociedade, é normalizar a violência. Isso. Nós já temos essa violência geracional praticada e sendo abordada como normal. Então, nós temos agora, de 10 anos para cá, 5 anos, eu vou usar dizer 5 anos, um preparo efetivamente das delegacias, das mulheres aptas a uma escuta mais ativa, porque antes a gente ia na delegacia, estou falando a gente enquanto categoria mulher, a gente ia na delegacia fazer uma ocorrência e aí o investigador, o escrivão que estava nos ouvindo, falava, daqui a pouco volta, você ficou porque você quis, não teve nada de bom nesse relacionamento. Verdade. E eu ouvi isso mês passado, eu estava acompanhando uma cliente e o escrivão, ele falou isso, e na hora eu interferi de uma maneira bem rígida e ríspida. Falei, você não tem esse lugar de fala. Você não sabe o que essa mulher passou por 30 e poucos anos para ela estar vindo hoje, somente hoje, na delegacia. Meu Deus. É uma violência institucionalizada que nós não podemos nos acostumar. Sim. Então, o ideal é que, entre o ideal e o real, existe um abismo. Só que o ideal é que nós sempre possamos ir prestar ocorrência, procurar um advogado especializado em violência doméstica para nos acompanhar. Quem não tem o perfil de advogado privado, procure a Defensoria Pública, mas não mitigue o seu direito, não negocie o seu direito, porque o que hoje pode ser uma expectativa, amanhã realmente pode ser uma concretização. E o ideal é que a gente não espere mais casos acontecerem para a gente virar estatística, porque você vai virar estatística. A gente não vai estar falando sobre você aqui nesse programa. E você não vai ter mais sua vida para cuidar da sua filha, dos seus filhos e ter uma vida feliz ou pelo menos uma expectativa de felicidade. Sua vida vai ser ceifada. Então, o ideal é vá à delegacia,
colha provas, grave, se possível grave, as ameaças. Boa. Ligue o celular de forma discreta, não precisa de câmera, de forma discreta, o gravador, testemunhas que não são parentes, né? Prints de WhatsApp, de conversas, ameaças. De ameaças. E-mails. Áudios no WhatsApp. Então, assim, todos os meios de provas admitidos. Quais são elas? Testemunha, prova documental, prova digital. Tudo que você tiver, você leva contigo quando for prestar essa ocorrência, para que seja mais fundamentada ainda as suas alegações. No direito a gente tem que falar, mas a gente também tem que provar. Isso, verdade. Então, o ideal é isso. Boa, doutora, boa. Agora vamos falar sobre o direito real de habitação em casos de violência doméstica. Quer dizer, a gente pede a medida protetiva, às vezes o camarada diz, eu não vou sair de casa, a casa é tão minha quanto sua, eu não vou sair daqui, etc e tal. E aí, doutora, tem muitas que continuam dentro de relacionamentos tóxicos, vivendo episódios de violências físicas, exatamente porque não tem para onde ir. E o genitor, o marido, o companheiro, insiste em dizer, não vou sair, daqui eu não saio, se você quiser sair é você. Tá. A medida protetiva, ela tem uma ordem de afastamento, né? Uma ordem de afastamento que aí o juiz determina, são 300 metros, são 200 metros, são 100 metros. E quando você mora na casa com o seu ex-companheiro, o que acontece? Você tem o direito de permanecer no imóvel enquanto o seu ex-companheiro é obrigado a sair. Boa. E isso você não tem obrigação de pagar aluguel para ele. Maravilha. Enquanto perdurar essa medida, né? Então, às vezes as pessoas se divorciam, um sai da casa e o outro fica de maneira amigável, de maneira consensual, sem violência. Dessa forma, você é obrigado a pagar metade do aluguel para o outro. No entanto, se você foi vítima de violência, porque se considera que você é uma pessoa hipervulnerável, você não pagará o aluguel até que perdure a medida. Então, há essa repercussão no direito real de habitação, no direito das famílias, de uma maneira significativamente positiva, para abrigar essas mulheres, acolher essas mulheres, e elas não precisarem pagar aluguel para os seus ex-companheiros. Porque muitas vezes, doutora Úrsula, isso estava sendo utilizado como mais uma forma de manipulação, mais uma forma de violência e mais uma forma desse ex-companheiro ter uma renda extra. Sim. Né? Então, com a reincidência dos casos, o judiciário percebeu essa vulnerabilidade, e aí criou-se o projeto de lei, que virou lei, e então essa mulher tem direito de permanecer sem pagar aluguel. Maravilha. Você que está nos assistindo, a partir de hoje, olha aí que informação maravilhosa, que informação poderosa é essa. Você sendo vítima ou não, né, de violência doméstica, você precisa estar atento a essas notícias, porque se eventualmente você precisar, ou alguma mulher, amiga, familiar sua, passar por isso, você está aí munida dessas informações. Agora, doutora, deixe-me perguntar, quando a genitora, a ex-mulher, continua morando no apartamento ou na casa, na residência da família, na companhia dos filhos em comum do casal, há o entendimento de continuar ou não pagando aluguel? Independente se tiver ou não violência, não precisa a desnecessidade de pagamento de aluguel, porque aquela habitação, aquele lar, ele está sendo utilizado para habitação e moradia também dos filhos. Boa. Né? Então, se os filhos estão morando, não há necessidade de pagamento de aluguel, né? Então, proporcional, tá? Gente, é sempre proporcional. Por quê? Porque o imóvel geralmente é constituído na constância da união, né? Sim. E aí é metade de cada um. Sim. Você tem a obrigatoriedade de pagar metade do valor. Só que se os filhos permanecerem ou houver violência doméstica, não precisa. A desnecessidade já está pacificado pelo STJ. Boa, maravilha, ó. Olha, outra informação valiosa, outra informação de ouro. Você, mulher, que vai continuar morando na casa, na residência, no apartamento que servia, né, de aconchego e abrigo para todo o núcleo familiar, se você continua residindo nessa casa, na companhia dos seus filhos, você não tem que pagar aluguel ao seu ex-marido. Aliás, doutora, é uma questão lógica. Sim. Até porque a pensão alimentícia, sobre o valor da pensão alimentícia, vai se calcular os custos, por exemplo, de um aluguel, né, da moradia. Não digo condomínio, água, luz, internet, porque isso vai continuar existindo, essa obrigação, né,
do pagamento vai continuar existindo, independentemente de estar ou não morando. Mas o aluguel em si vai deixar de ser auferido quando do cômputo ou do cálculo da pensão alimentícia, exatamente porque a criança continua morando com a mãe na residência que era da família. Então, mais do que justo que essa compensação resulte na isenção do pagamento É justíssimo. Vamos do supor, aluguel. a média do brasileiro classe média é ter no máximo 2 filhos, né? O casal. Então são 4. Um se separa, um sai de casa. Você vai ter que pagar aluguel ainda, sendo que restou 3? Sim. Então não é uma conta assim Não justa, fecha. não fecha. Quem vai ficar vai ser responsabilizado por 50%, sendo que quem saiu foi 25%. Sim. Então realmente foi uma decisão acertada, visando o melhor interesse da criança. A pensão alimentícia, ela é ofertada para a criança, não é para sustentar a mãe. Se Sim. você parar para calcular realmente quanto seu filho custa, você vai se assustar, porque nos alimentos deve ser computado a internet, o streaming, o gás, que muitas mulheres deixam de computar e só apenas computam escola, luz e água. E só. Sim. Isso não traduz o gasto efetivo de uma criança, o gasto real de uma criança. Então, essa medida de não pagamento de aluguel enquanto os filhos permanecerem no imóvel do ex-casal é uma medida, uma decisão acertadíssima. Sim. Das últimas decisões que teve, essa, para mim, é o top 1, né? Verdade. Tem outras também. O direito de família, eu amo o direito de família, é tão mutável, muda tanto. Verdade. À medida que a gente evolui, que nascem problemas novos, que nascem modalidades de família novas, né? A família tem uma família multiespécie, que é dos animais com os animais. Então, eu adoro direito de família, assim como a senhora. A nossa paixão tem um elo fortíssimo. Verdade. Agora me diga uma outra questão sobre a possibilidade de requerer pensão alimentícia para essa ex-mulher. Muitas vezes já com uma idade avançada, há muito tempo fora do mercado de trabalho, completamente dependente financeiramente desse homem, sofreu violência patrimonial ao longo do relacionamento, ou seja, não sabe nem quanto o marido ganha, nem quais são as despesas reais da casa, e de repente separada, fora do mercado de trabalho, sem nenhuma perspectiva de sustento real. É possível pleitear judicialmente para essa mulher, nessas condições, a pensão alimentícia, ainda que em caráter transitório, doutora? Sim, a gente vive numa sociedade onde a maioria das mulheres trabalham, mas a gente está falando de casos excepcionais onde realmente o ex-companheiro pede para que essa mãe, essa esposa, essa ex-companheira renuncie uma carreira para segui-lo. Então, aí já temos uma possibilidade. Nós temos também a possibilidade de uma mulher mais madura, uma mulher mais velha que nunca trabalhou. E aí a gente entra no divórcio cinza, né? Que é o divórcio de pessoas mais velhas. E que essa mulher não tem possibilidade nenhuma de se reinserir no mercado de trabalho. Então, o que tem que ser analisado, doutora Úrsula e vocês que estão assistindo? Tem que se analisar a necessidade dessa mulher de realmente precisar. O caráter, via de regra, é um caráter transitório, é um caráter passageiro, ou seja, essa pensão ela vai ser ofertada num prazo de 3, 2, até 5 anos. Mas, se essa mulher ela tem alguma comorbidade, alguma doença, né? Boa. Alguma doença grave, uma enfermidade sem cura, essa pensão ela vai perdurar até o final da vida, porque essa mulher demonstra incapacidade laborativa, incapacidade em retornar ao mercado de trabalho para prover o seu sustento. No que diz respeito a mulheres vítimas de violência, além de se analisar a necessidade pela vulnerabilidade dessa mulher nunca ter trabalhado ou não ter trabalhado temporariamente, ela também vai entrar em uma outra categoria de vulnerabilidade, que é a categoria das mulheres que sofrem violência. Então, ela vai ter 2 vulnerabilidades, podendo, assim, ser caracterizada como hipervulnerabilidade. Então, ela vai ter uma prioridade na análise desses alimentos, né? Sim. A gente sabe que, no que diz respeito ao divórcio, as mulheres vítimas de violência doméstica, ela tem a prioridade no deferimento do divórcio. Pode ser um divórcio liminar e as coisas correm mais rápido. Assim também na pensão alimentícia. Ela tem uma prioridade na análise, tendo em vista a necessidade de precisar mesmo do sustento. Sim, para e comer. a vulnerabilidade de ter sofrido a violência. Boa. Sobre essa questão da patologia, me veio assim à memória o caso de uma mulher, a Quinta Buna, que adquiriu na constância do casamento fibromialgia,
que é uma doença que tem como pano de fundo o emocional, né? E ela lidou com mais de 13 anos, quase 15, com um marido que tem esquizofrenia paranoide. Né? Então o cara ouvia coisas, via coisas, alucinava coisas, inventava coisas. Ela não podia descer com lixo, porque ele já dizia que ele estava com caso com alguém da portaria. Não podia ir no mercado, que você estava com caso com o cara do supermercado, o caixa do supermercado. Não podia fazer tratamento médico, mesmo com a fibromialgia, com a hemangioma na mão, né? Exatamente porque ele desconfiava até mesmo do médico. E aí essa mulher se viu com quase 40 anos, já tinha esse hemangioma, mas adquiriu na constância do casamento a fibromialgia. E hoje essa mulher, para levantar da cama, doutora, tem sérias dificuldades. Quanto mais exercer as atividades comuns ali do dia a dia. E aí entra exatamente nesse contexto da possibilidade do pedido de pensão alimentícia para viabilizar, né? Para viabilizar o sustento. Sim. E no caso dessa mulher ou de outras mulheres que porventura se encaixam nesse perfil que a gente está comentando agora, diante da possibilidade dessa família ter uma empresa, por exemplo, e esse marido está lá gerenciando, administrando, né, todas as questões empresariais e tal, existe a possibilidade de também se pedir alimentos compensatórios, doutora, depois de um divórcio? O que são alimentos compensatórios? Alimentos compensatórios casei pelo regime da separação total de bens e o que eu entrei é o com que eu saio, ou então casei pelo regime da comunhão parcial, mas a condição do meu ex-companheiro era muito maior que a minha antes do casamento. E o patrimônio, a quantidade de patrimônio que eu constituí na constância da união não é suficiente para manter o meu padrão de vida. Então, os alimentos compensatórios, ele vem como uma forma de, literalmente, compensação. Eles não têm um caráter de prisão civil, mas é um caráter indenizatório, um caráter civil, né, de indenização. Isso são alimentos compensatórios. Pode sim pedir os alimentos para compensar a diferença social entre os outros. Pode ser pago em uma única parcela ou pode ser pago de forma parcelada. Isso quem vai definir é o juiz. Mas nesse caso que a doutora ela sinalizou, tem que se analisar se essa empresa ela foi constituída na constância da união. Porque se sim, as cotas sociais da empresa, elas integram o patrimônio do casal. Então, se ele é dono, ela também é dona. Se ele tem um prolabore, ela também pode ter direito a algum valor. Ela também pode ter direito à participação nos lucros. Então, tem que analisar, aí vai no âmbito, foge um pouquinho do âmbito de família, vai no âmbito empresarial, ver a contabilidade, ver a responsabilidade dos outros sócios, ver toda essa questão patrimonial envolvendo esse CNPJ, que durante a união, ele sim faz parte, a cota parte dele faz parte do patrimônio desse ex-casal. Boa, maravilha. Tô tentando repassar, resumidamente, o que nos chegou a título de indagações, a título de perguntas. É claro que a gente poderia ficar aqui mais 2, 3, 4 programas, porque são muitas nuances, né? Mas a produção já começou aqui dizendo... 3 minutos. 3 minutos, 2 minutos. Então, acredito que a gente já está vencendo o tempo novamente. E aí, eu queria oportunizar a doutora... a possibilidade de direcionar uma fala para a nossa telespectadora, né? Exatamente encorajando a buscar os seus próprios direitos, sendo ou não vítima de violência doméstica e mais do que isso, se posicionar no sentido de imaginar que existe vida após o divórcio, após uma separação, enfim. Deixa aí as suas últimas considerações, doutora. Tá bom. Sabe aquele ditado que vai passar? Então, independente da sua situação, independente do que você esteja vivendo, esse inferno, esse luto, ele vai passar. Mas o mais importante de tudo é você olhar para dentro de si, lembrar de quem você é, de quem você era, de como você quer ser. Olhando para o futuro, para a perspectiva de um futuro de dias melhores, você vai ter força hoje para levantar da cama. Você vai ter força para ir procurar ajuda com seus amigos, com a sua família e juntos vocês irem, porque você precisa de uma rede de apoio, irem até a delegacia, prestar ocorrência e iniciar, dar os primeiros passos para a sua mudança. É possível sim, existe felicidade, existe vida após um divórcio, existe felicidade,
existe vida após uma violência. Nem todos os homens são iguais e nem todas as situações são iguais. Frequente um terapeuta e se oportunize novamente a viver. Você merece respirar de novo. Você merece ser livre. E qualquer ato que venha a não te deixar em paz continua sendo violência. Ela é linda! Eu tô ouvindo e me emociono. Como ela é linda, além de competente, ela é linda por dentro, linda por fora. Ela é extremamente diferenciada de tudo que você vê e viu por aí. A doutora Natasha Cadorna é um ser humano excepcional e uma profissional de excelência. Ó, tô aqui com os olhos marejados. Como é bom saber que tem outras mulheres levantando essa bandeira. Muito obrigada pela tua presença, pela disponibilidade de tempo, porque eu sei que a tua agenda é disputadíssima, né? Você é ocupadíssima, então é um privilégio estar na tua companhia e poder proporcionar aos nossos telespectadores a oportunidade de te ouvir. Ó, esse é o Ela por Elas de hoje e a gente tem um encontro marcado no próximo programa. Tchau, gente. Tchauzinho, muito obrigada. até a próxima. Até a próxima.